Gente, boa noite. Eu vou fazer a apresentação da Elisa, né? Hoje nós estamos no último dia de simpósio. Nós tivemos temas bem importantes, temas bem polêmicos, que tivemos, assim, bastante discussões, bastante comentários no chat, né? A gente recebeu bastante mensagem dos participantes também, com relação à escolha dos temas, então nós fomos, acho que a gente foi bem feliz na escolha dos temas, tá? A Michele, depois, hora que eu terminar de fazer a apresentação da Elisa, antes da Elisa começar a falar, a Michele vai fazer dar um recadinho para vocês com relação ao preenchimento do link para os certificados, tá bom? Então, boa noite a todos, novamente. É um prazer estar recebendo a professora Elisa, tá? A Elisa é formada em Magistério pelo Cefam Butantã, ela se formou em 2002, de 2003 a 2019, ela atuou como professora de educação infantil na 6 da rede conveniada, recém-formada em pedagogia pelo Unicel de São Camilo, e também recentemente aprovada no concurso público da cidade de Osasco, e há 9 meses atua na creche Alia Elis Abib? Isso, Elias Abib. Como professora do berçário 2, tá? Então, Elisa, boa apresentação, boa sorte, e a gente está aqui por trás, tá bom? Obrigada. Pessoal, boa noite. Antes da Elisa falar, eu queria dar um recadinho para vocês. Nós estamos com o preenchimento da lista de presença todos os dias, né? Por conta dos certificados, que vão ser diários, né? Para cada dia do simpósio. Eu preciso que vocês preencham, por favor, muita atenção na hora de preencher. Coloquem o nome correto, porque é o nome que vai para o certificado. Atenção ao CPF, porque ele que vai ajudar vocês depois a localizar, tá bom? E o e-mail também. Tem muito e-mail de vocês que tá voltando, que a gente tá mandando, porque tá preenchido errado, tá? Tem o arroba, estão com espaço, estão com letras erradas. Então, por favor, muita atenção, tá? No preenchimento, tanto do nome, quanto do CPF, quanto do e-mail, porque se tiver alguma coisa errada depois no certificado, a gente não consegue arrumar, tá bom? Os certificados vão ser todos online, tá? A gente vai mandar para vocês por e-mail o link para acesso para vocês poderem baixar os certificados, tá bom? Então, por favor, muita atenção nesses detalhes, tá? Obrigada, Elisa. Boa palestra para você. Mais uma vez, obrigada por estar aqui, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite da equipe da Unicef. Eu não sou ativista na causa ainda, mas eu falo como mulher negra, como professora, né, por estar num processo de descobrimento, de desconstrução, pela questão racial, me atravessar física, psicológica e profissionalmente todos os dias. Vamos começar o nosso primeiro slide. Ele tem uma imagem, né, que passa a mensagem de que a educação antirracista ela deve ser feita por um grupo, né, e não por pessoas aleatórias. Eu vou começar com uma enquete e eu gostaria que vocês respondessem A ou B. Ela pode te ouvir? A pergunta é: vidas negras importam ou todas as vidas importam? Então, eu vou abrir aqui a enquete, vai aparecer para vocês. Vidas negras importam ou todas as vidas importam? E nós vamos ver o resultado dessa enquete no finalzinho da nossa conversa, tá bom? Antes de chegarmos à educação antirracista, a gente precisa compreender como a sociedade definiu raça e, consequentemente, o racismo. O significado da palavra raça foi construído historicamente e está relacionada ao ato de estabelecer classificações, como, por exemplo, melhor e pior.
Com a expansão do mercado burguês pelo mundo, foi se definindo o modelo de homem europeu como padrão, né? E todos os outros povos e culturas diferentes foram definidos como menos evoluídos. Vou fazer um parêntese bem importante. Não existe biologicamente nenhuma prova de que os grupos considerados diferentes sejam inferiores à raça branca. Nós temos a mesma formação de genes, o que nos classifica como ser humanos. Os grupos diferentes do padrão europeu foram excluídos da sociedade civil, do pleno desenvolvimento pessoal e impedidos de ascender socialmente, sobrando a eles os piores empregos, moradia, saúde pública, enfim. Assim, a burguesia sustenta que a exclusão e a perda de direitos, a violência, o preconceito e o racismo se justificam contra essas minorias, que são os negros, nordestinos, LGBTQIs, indígenas e periféricos. A hierarquia entre as raças é denominada racismo. Esse afeta a nossa vida, as relações pessoais e as relações profissionais, inclusive. Não existe uma única forma de racismo. Existem muitas, né? E o que explica muitas delas é o racismo estrutural. Silvio Almeida, ele é pós-doutor em Direito e professor do Mackenzie, aponta: a tese central é de que o racismo é sempre estrutural, ou seja, de que ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Ou seja, a sociedade está estruturada no racismo, né? É a partir da exclusão, da inferiorização da raça, violência e desigualdade que a branquitude se organiza e molda sua vida social e contemporânea. Outro parênteses, branquitude diz respeito às pessoas brancas, negritude diz respeito às pessoas pretas, apenas, tá? O repúdio à cor da pele preta começa cedo, desde que nós nascemos, né? Somos diferentes vistos e tratados de acordo com a cor da nossa pele e características físicas. Isso se estende por toda a vida, influenciando nossa identidade, nossa vida escolar e acadêmica, nossas experiências pessoais, afetivas e nossa leitura de mundo. A forma como a sociedade nos vê implica em como nós, pretos, nos entendemos enquanto cidadãos. Influencia os olhares nas ruas, traz o sentimento de desconfiança, o pensamento de incapacidade, a gente não se sente parte daquele ambiente, né? Tiraram os direitos do nosso povo, marginalizaram nossa cultura, nosso cabelo, nossa religião, nossas dificuldades, que são chamadas de mimimi, e nosso comportamento também. Nos colocando literalmente como raça inferior, a própria sociedade justifica a forma como somos lidos. Há relação entre as formas de discriminação, mas elas são aspectos diferentes, né? Vamos falar um pouco sobre cada uma delas, e reparem que eu coloquei o início das definições em negrito, porque é o que mostra a diferença entre cada uma. Preconceito racial. Juízo de valor pré-concebido sobre algo ou alguém, pré-julgamento. Opinião ou pensamento acerca de algo ou de alguém, construída a partir de análise sem fundamento, conhecimento nem reflexão. Forma de pensamento em que uma pessoa chega a conclusões que entram em conflito com os fatos por os ter pré-julgado. Ou seja, o preconceito se dá quando você julga ou define alguém, baseado em estereótipos, histórias, opiniões, e toma aquilo como verdade para si. Esses pré-julgamentos, eles sempre são negativos, porque eles inferiorizam o indivíduo e contrariam os fatos. Um exemplo disso é pensar que todo preto é bandido, que todo homossexual é promíscuo, que toda mulher preta é objeto sexual, sem dignidade e que não merece respeito. Não. Discriminação racial.
ação de discriminar, de segregar alguém, tratando essa pessoa de maneira diferente e parcial, por motivos de diferenças sexuais, religiosas. Ato de tratar de forma injusta, discriminação racial. Ação de afastar, segregar ou apartar. Então, a discriminação racial é o tratamento diferenciado direcionado a uma pessoa ou a um grupo racializado. Quando você pensa que alguém é inferior a você por questões raciais, de gênero, sexuais ou religiosas, que é o preconceito, você age discriminando essas pessoas. Exemplos são não entrar no mesmo elevador que tiver uma pessoa preta, ignorá-la em uma loja por achar que ela não tem dinheiro para consumir e tal. Nós temos duas vertentes da discriminação. A discriminação racial direta é o repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos motivados por uma condição social. Alguns países impedem a entrada de negros e muçulmanos, por exemplo, por achar que esses grupos estão diretamente relacionados à violência e criminalidade. A outra vertente é discriminação racial indireta, que é quando a condição das minorias e diferenças sociais, como a escravidão e a desigualdade social, são ignoradas, levando a uma neutralidade racial. Ignorar esses aspectos importantíssimos é desprezar as dificuldades que afetam esses grupos, minimizando e normalizando sua condição de tratamento perante a sociedade. É aquele papo de consciência humana, somos todos iguais e tal. Biologicamente, perante a Constituição, nós somos mesmo todos iguais, né? Mas a forma como a sociedade nos afeta e as nossas vidas é diferente, e isso não é normal. Injúria racial. Ato de ofender verbalmente alguém com base em sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. Eu acho que essa é a forma mais conhecida por todo mundo de praticar racismo, né? Que é quando acontece o xingamento em qualquer circunstância, relacionando o indivíduo a palavras pejorativas de acordo com suas características. É aquele xingamento de macaco, de cabelo duro, de homem-bomba, de macumbeiro, de retardado, essas questões. Racismo. Vamos às definições de racismo. Comportamento hostil dirigido às pessoas ou aos grupos sociais que pertencem a outras raças e ou etnias. Reunião de conceitos que afirma existir uma hierarquia entre etnias e ou raças. Sistema doutrinário ou político que estabelece a exaltação de uma raça em detrimento das demais. Sistema que afirma a superioridade de um grupo racial relativamente aos outros, preconizando, em particular, o isolamento desses no interior de um país, que é a segregação racial, ou até visando o extermínio de uma minoria, que é a chamada eugenia. Então, o racismo é a discriminação de grupos raciais, né? Ele atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos e fere a dignidade humana. Como vimos anteriormente, o racismo está diretamente relacionado à hierarquia entre as raças, né? Quando as pessoas de uma raça são humilhadas, desprezadas, excluídas, a raça considerada dominante mantém e aumenta a desigualdade social, afirmando assim sua superioridade. Uma continua com privilégios que, na verdade, deveriam ser vistos como direitos, né? Como andar livremente em um shopping, e a outra colhe as desvantagens, como quando meu irmão trabalhava num dos shoppings mais chiques de São Paulo, e o segurança o seguiu durante várias vezes, até perceber que ele trabalhava numa loja de acessórios e entender que ele não era uma ameaça para aquele espaço. Alimentar a ideia de que negros são sempre violentos, vândalos, bandidos, e que apenas brancos sabem se comportar em determinado ambiente é racismo. Segregação racial. É a divisão geográfica de raças em locais específicos, bairros, guetos
e periferias. Lá em 1850, com a intenção de arrecadar mais impostos para o governo imperial e transformar o Brasil num grande produtor agrícola, foi criada a Lei de Terras, que definiu que as pessoas só poderiam obtê-las através da compra, né, o que dificultou muito a aquisição dessas terras pelas famílias pobres, mesmo que fosse só para produzir seu próprio alimento. Então, elas foram migrando para os extremos da cidade, onde as terras não eram valorizadas por conta da distância, né? Vocês adivinham quem eram os pobres do Brasil em 1850? A escravidão terminou em 1888. Por conta do racismo, esses grupos são excluídos da sociedade civil de diversas formas, com péssimas condições de moradia, empregos, dificuldades financeiras. Os negros e pobres vão encontrando uma forma de sobreviver, às vezes em condições subhumanas de higiene e saneamento básico, né? E vão formando as periferias, as favelas, geração após geração, porque a segregação leva à diminuição de possibilidade de ascensão social, econômica, intelectual e pessoal. Agora nós vamos falar sobre racismo recreativo. É uma forma velada de destilar preconceito através de brincadeiras e comparações que inferiorizam e até fazem referências a animais. As pessoas pretas continuam sendo utilizadas em diferentes ambientes da sociedade. Vocês todos estão conseguindo acessar o chat? Eu vou passar alguns vídeos e aí eu vou disponibilizar o link lá, e aí vocês acessam e depois a gente volta para a nossa apresentação, tudo bem? Deixa eu colocar o link do primeiro. Ah, que bom, ótimo. Esse é o primeiro vídeo, vamos lá assistir. Eu vou abrir aqui no meu também. Já falei. Fazer alguma coisa mais. Só para você organizar meus pensamentos. Eu não sei se ele perguntou depois, entendeu? Se for alguma coisa que eu não entendi. Mas eu sou de olho aqui só para você ir matutando, né, na sua memória.
a questão da divisão tradicional dos grupos. Incluindo o racismo estrutural. Pode usar, por exemplo, os exemplos que a gente deu vou colocar que a gente fez no som, chama Calé, as pessoas caracterizam desses personagens. E aqui está... Todos conseguiram acessar o link do vídeo? Vamos voltar, então, para os nossos slides. Apareceu uma pergunta no chat sobre blackface, né? O blackface nada mais é do que mais uma forma de tirar sarro, né, das condições dos negros. Não é engraçado quando você se caracteriza de negro, né, dá a impressão de que negro é fantasia, e a gente não é fantasia, a gente está aqui todos os dias, e geralmente quando as pessoas se fantasiam, né, quando elas praticam blackface, geralmente numa situação de tirar sarro, de dar risada, de colocar o negro como motivo de chacota, né? Então, por conta disso, o blackface não é mais... faz tempo que a gente não vê, faz tempo. Ontem mesmo eu vi uma notícia sobre isso, mas a gente não utiliza mais por conta disso, né? É uma forma de diminuir e inferiorizar as características físicas dos negros, tá bom? O humor, no Brasil, o humor é uma forma aceitável de racismo, né? Que a gente geralmente tira sarro dos grupos que a gente despreza, né? Mas os negros não acham engraçado uma situação que os humilha, que os marginaliza, que os diminui. Então, que tipo de democracia racial a gente tem se a gente precisa atacar a dignidade de metade da população para poder se legitimar, né? Piada que ofende os negros não é piada, é racismo recreativo. O mundo está ficando bem mais difícil para quem se esconde em piada racista, né? E um pouco mais justo para quem sofre há séculos com o racismo revestido de humor. Racismo institucional. As instituições são modos de orientação, rotinização e coordenação de comportamentos que tanto orientam a ação social como a torna normalmente possível, proporcionando relativa estabilidade aos sistemas sociais. As instituições públicas, que são legislativo, executivo, judiciário e privadas, elas são responsáveis pela formulação de regras, por orientar e validar o comportamento das pessoas, né? E a partir do cumprimento dessas regras e desses padrões que nós somos considerados cidadãos, sujeitos da sociedade. Padrões esses que foram estabelecidos ao longo da história e que valorizam o conceito de superioridade de uma raça em detrimento da outra em vários aspectos. Uma prova disso é a exigência de boa aparência, né, ao disputar uma vaga de emprego. Essa boa aparência se refere ao padrão eurocêntrico de beleza, né, bem diferente do padrão brasileiro, o que já prejudica o povo preto de saída por não se enquadrar a esses critérios. E por que a aparência tem que ter padrão, né? A verdade é que poucas empresas querem ou escolhem ver um negro representando sua marca. Por que a gente fala de racismo institucional? Porque pensar o racismo como algo específico de uma pessoa é uma ideia muito limitada, porque os líderes de Estado, os políticos, os religiosos, os homens de bem, né, são responsáveis por legitimar, desde sempre, inclusive com leis, a hierarquização e discriminação das raças. Então, a gente não pode considerar o racismo um comportamento individual, porque as instituições são gerenciadas pela classe dominante, que é detentora do poder, da política e da economia,
né? E depende da institucionalização dos seus interesses para se manter no poder. Vamos olhar com atenção essa primeira foto. Ela é uma propaganda do governo federal que foi veiculada esse ano. O que vocês veem olhando para essa foto? Essas pessoas, elas realmente representam os estudantes brasileiros, essas crianças, né? As crianças da escola pública? E os políticos, será que eles representam a diversidade de etnias que a gente encontra no Brasil? Para quem será que eles legislam? Outra instituição, né, é a escola. Então, eu trouxe a escola como reprodutora do racismo. Por quê? Se o racismo é inerente à ordem social e uma instituição, pública ou privada, não atua de forma ativa pelo antirracismo, ela automaticamente o reproduz, mesmo que nas entrelinhas. É no encontro com outro que as diferenças aparecem, né? As diferenças geram conflito mesmo, é natural. Um espaço que concentra tantas pessoas que trazem bagagens tão diferentes, realidades, diferenças físicas, econômicas, raciais e diferentes capacidades. Mas não é na escola que se busca soluções para os problemas de ordem social também? Por isso a educação e a conscientização sobre os males do racismo, estímulo de mudanças, quais são as principais formas de enfrentamento do problema. Vou passar outro vídeo, vamos lá para o chat. Tá? Pronto, link no chat, vamos assistir e a gente já volta, tá? Tá funcionando. Uma das líderes mundiais da indústria de alimentos começou hoje uma campanha. Racismo refletido na escola é de cabelo de escudo. Isso tem que mudar, isso precisa mudar. E aí a única forma de coisa isso é um projeto político estratégico. Isso tem que passar por educação. Tá marcado.
está acontecendo, que já começou quando se cai do que se a plataforma do lado dentro do chegou a 55, quando se começou a 25, a 31. Assistimos? Ótimo. Como a Hernani disse, o racismo é uma estrutura viva, né, que acompanha a evolução da sociedade. Hoje em dia, a gente não pode mais falar que odeia preto, que a gente quer ver o preto se dando mal, né, mas a gente pode falar isso de um marginal. E quando a gente pensa em marginal, em uma pessoa ruim, que estereótipo vem à cabeça de vocês? Isso foi construído lentamente na nossa leitura de mundo, né? Inclusive com as crianças. O que vocês pensam quando eu digo, uma criança estava correndo na rua? E o que vocês pensam quando eu digo, uma criança preta estava correndo na rua? Né? Vocês entenderam a diferença? Outro vídeo, gente. Vou botar o link aqui. Gente, para quem está tendo dificuldade, depois eu posso passar o link, vocês assistem com mais calma, tá bom? Vamos lá, todos ao vídeo. Do you?
Vê se é, né? Já, já. Assistido? O Johan contou uma situação que ele viveu, e isso mostra para a gente que o racismo afeta todas as pessoas, né, independente da faixa etária. O que vocês acham que essa mulher pensou quando ela impediu duas crianças de 6 e 11 anos de adentrar um espaço público? Se não for o racismo, eu não sei mais o que é. Gente, eu estava dando uma olhadinha no chat e tem muitas pessoas estão com o microfone aberto e isso atrapalha na hora dos vídeos por conta dos ruídos. Então, fechem os microfones, por favor, tá? Para ajudar todo mundo aí a continuar assistindo. Obrigada. Meritocracia. A meritocracia é não apenas economicamente eficaz, mas também um fator de estabilização política. A soma do racismo, construído historicamente, e da meritocracia, dá a entender que a desigualdade social, explicitada pela pobreza, pelo desemprego e privação material, é resultado da falta de mérito dos indivíduos, quando, na verdade, a desigualdade educacional está diretamente relacionada à desigualdade racial. Vocês já observaram, por exemplo, como são os processos seletivos dos concursos públicos, das universidades públicas, dos cursos de medicina, de direito? Qual o perfil das pessoas que ocupam esses espaços, suas características físicas? Essas pessoas são homens, mulheres, são brancos, são negros, né? Esse panorama de quem ocupa esses cargos relativamente importantes nos permite acreditar que competência e mérito são exclusividade da branquitude, da masculinidade e da heterossexualidade, inclusive. Tomemos vocês como exemplos. Qual o perfil dos alunos da UFSCar? E qual o perfil dos alunos da Unicef? Vocês já ouviram, por exemplo, nossa, não conseguiu entrar na Universidade Federal? Vocês estão na Unicef porque vocês não se esforçaram o suficiente? Ou porque a sua condição social impossibilitou que se dedicassem somente aos estudos? Né? Esse é um dos privilégios que deveria ser direito. Né? Quando uma pessoa consegue se dedicar a apenas uma coisa, concentrar toda a sua energia em apenas uma tarefa, geralmente o resultado é muito melhor do que quem tem um pouco mais de dificuldade, né? Quem tem outros entraves. Vamos olhar essa primeira foto aqui do nosso slide. Vocês acham que as pessoas do lado direito e do lado esquerdo têm as mesmas oportunidades? Será que elas vão conseguir chegar no mesmo patamar? Né? Então, como que a gente pode dizer que quem não conseguiu alcançar o que queria não se esforçou? Né? E quando a gente consegue finalmente furar a bolha do sistema, que é essa segunda foto, ser aquele negro único, né, aquela exceção, quem vocês acham que teve mais dificuldade e mais facilidade para chegar onde está? Como vocês acham que as pessoas tratam um homem branco e uma mulher negra com o mesmo cargo? Eu não estou dizendo que a vida não é difícil para quem tem a pele branca, só estou dizendo que esse fator não dificultou mais. Vamos para o chat, próximo vídeo. Vamos assistir e a gente já volta, tá?
pra gente estar sentindo. Rotularam. Coloca essa pessoa como uma espiritual para favorecer o exercício contrário ao Assistido? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, ok, vamos lá. Existem muitas formas de silenciamento, né, de apagamento de uma etnias. Uma delas é desvalorizar a fala da mulher, e mais ainda da mulher preta, como a Thaís nos relatou. Outras formas são mais agressivas e também são relacionadas ao racismo estrutural. Duas delas são a eugenia e genocídio, que se resumem, são formas das instituições públicas anularem, dizimarem uma raça que ela mesma rotulou como inferior. Eugenia vem do grego e significa bom em sua origem ou bem-nascido. Foi criado por um inglês em 1883. O projeto de controle social foi apresentado ao mundo pela Grã-Bretanha e rapidamente foi aceito por médicos, engenheiros e a elite intelectual aqui do Brasil. Eles buscavam respaldo genético para validar a ideia de que não só traços físicos, mas também traços comportamentais, habilidades, seriam transmitidas de pais para filhos. Então, a intenção era exterminar os grupos que a elite brasileira
pensava não atribuir essas qualidades. O objetivo era embranquecer o país, transformá-lo em um lugar de raça pura, tornar a sociedade apta ao sucesso e alavancar o desenvolvimento da nação. Porque, na cabeça deles, isso só seria possível com o extermínio dessas raças, né? Genocídio é o ato de provocar um assassinato em massa de uma população, visando a eliminação de um grupo ou de uma etnia. Outra definição é extermínio deliberado de pessoas motivado por diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas e, por vezes, sociopolíticas. O objetivo final do genocídio é o extermínio de todos os indivíduos integrantes de um mesmo grupo humano específico. O genocídio também pode ser definido como plano de desintegração política e social de determinados grupos de uma sociedade, que impõe uma condição de vida precária e a destruição parcial ou inteira desses grupos por meio de assassinatos. Cláudia Rosalina Adão, em sua tese de mestrado pela ERT-USP, diz: o genocídio de negros e negras no Brasil não é algo pontual, fatídico, mas um processo construído historicamente. As políticas de exclusão do pós-abolição, que prejudicaram o acesso da população negra aos recursos da sociedade, como a terra e o mercado de trabalho, articuladas à segregação social e urbana, construíram as bases das condições de extermínio. É um processo que não se findou, visto que as periferias configuram-se como territórios de produção e reprodução da morte. O genocídio no Brasil, ele não tem uma época específica, ele acontece diariamente, né, através da violência policial, do extermínio de jovens, do encarceramento em massa, da ineficiente política de guerra às drogas, por exemplo. Eu trouxe alguns gráficos que ilustram essa realidade. Em todos eles, a cor marrom representa as pessoas brancas e a cor azul representa as pessoas pretas ou pardas. Olhando a linha marrom, essa linha marrom mostra que a taxa de mortalidade no Brasil se manteve estável de 2012 a 2017 entre as pessoas brancas e saltou de 33 para 43 entre os negros no mesmo período. Esse salto entre a população negra representa 225 mil mortes violentas em 6 anos. O segundo quadro destaca a violência letal a que os jovens estão submetidos. De cada 100 mil jovens, nessa conta mulheres e homens, de 15 a 29 anos, 98,5 eram pretos e brancos eram 34. Mas quando nós falamos de jovens, homens, pretos e pardos, o número é alarmante. De cada 100 mil, morreram 185 em 2017. Uma fala do KLJ explicita a falta de expectativa de um grupo racial tão estigmatizado. Se a sua mente já está morta, seu corpo ir embora é muito mais fácil. Esses outros gráficos, eles dizem respeito à desigualdade entre homens e mulheres e brancos e negros. A população branca tem boa vantagem nos rendimentos de força de trabalho, que são salários, né? Na ocupação formal, a diferença chega a R$1.000 por mês, o que afeta diretamente a aquisição de bens e serviços e poder de consumo dessas famílias, né? O quarto gráfico mostra que a diferença de gênero, mesmo que a gente saiba que ainda tem diferença de gênero, ela ainda fica em segundo plano. Enquanto as mulheres receberam 78,7% dos salários dos homens em 2018, as pessoas pretas e pardas receberam apenas 57,7% dos mesmos salários das pessoas brancas. Quando a gente relaciona a mulher preta e parda e os homens brancos, que é essa última linha aqui,
a diferença é ainda maior. A mulher recebe 44,4% do salário do homem branco no desempenho da mesma função. Então, isso afeta muito a qualidade de vida, a saúde, a educação, o lazer e a expectativa de vida dessas pessoas também. Por que não existe racismo reverso? Tema importante, né? Muito comentado nos últimos tempos, inclusive. Eu vou repetir aqui as definições de racismo, tá? Comportamento hostil, reunião dos conceitos, sistema doutrinário ou político, sistema que afirma a superioridade de um grupo racial relativamente aos outros. Para falar de racismo reverso, vai parecer até brincadeira, mas não é, tá? A gente precisava encontrar na história da escravidão se houveram navios branqueiros, assim, cheios de pessoas brancas que foram retiradas à força de seu país, enviadas aos outros países em condições subhumanas para serem escravizadas. Alguém já soube de algo a respeito disso? Alguém já ouviu na história ou sabe se tem registro de que pessoas brancas foram jogadas em alto mar por estarem doentes nos navios para evitar a contaminação dos seus irmãos? Já ouviram falar disso? Alguém? Já souberam de brancos que morreram de fome, de sede, de dor, de cansaço, de tanto serem castigados ou tentando fugir da escravidão? Ninguém nunca ouviu falar disso, porque isso nunca aconteceu. Racismo é dominação, hierarquia, superioridade, está diretamente ligado à soberania, à classe dominante, detentora do poder e do capital. Racismo reverso só existiria se os negros estivessem numa posição de superioridade étnica. E as pessoas negras nunca foram detentoras do poder, muito pelo contrário, né? Sempre foram consideradas inferiores em todos os aspectos. Por isso, quando uma pessoa branca sofre algum tipo de agressão verbal relacionada à cor da sua pele, ela não pode dizer que sofreu racismo reverso, porque o racismo é único e exclusivamente direcionado às pessoas negras, e é o único que é estrutural. A discriminação, a pessoa branca, nesse caso, ela sofreu uma injúria racial, um preconceito, uma discriminação. Está relacionada a ofensas contra a honra da vítima, mesmo quando essa diz respeito às suas características físicas. Mas mesmo quando uma pessoa branca é ofendida, sofre discriminação, isso não altera a diferença, a desigualdade entre as raças. A pessoa branca não deixará de ter privilégios por conta desse xingamento ou por ter a cor da pele branca. Então, o racismo, ele é um crime histórico, foi criado para excluir, para diminuir, para justificar o ódio às pessoas negras, que matou e continua a matar pessoas, muitas pessoas, com alta concentração de melanina na pele. Ninguém morre por ser branco, né? Por segurar um guarda-chuva no ponto de ônibus, por exemplo. Mas um negro, na mesma situação, é visto como suspeito, como ameaça, como alvo, e é morto por isso. Então, racismo reverso não existe. Chegamos à educação antirracista. Demorou, né? Agora que a gente já conheceu um pouco das mazelas do racismo, a gente pode dar um passo adiante. O que é ser antirracista? Educação antirracista não se limita às instituições de ensino, e sim à sociedade enquanto desconstrução. Vamos para o chat, assistir mais um vídeo. Vamos lá e a gente já volta.
amiga. Não, tá no máximo. Eu tenho mais dois. Deixa eu ver, peraí. aconteceu? Nossa, Tem mais dois, eu vou só explicar. Ok, para ela. Assistidos? Vamos lá, então. Uma educação antirracista é uma educação que preza a diminuição e extinção do racismo na sociedade, através da conscientização dos sujeitos, principalmente os que estão em formação. Mas pensar numa educação antirracista não é uma coisa, não é uma tarefa fácil, né? Além de considerar todos os problemas que nós já vimos, nós precisamos priorizar a reflexão do que nos foi posto. Eu acredito que essa seja a tarefa mais difícil, né? Principalmente para as pessoas brancas, porque elas não costumam fazer questionamentos sobre o que é pertencer a esse grupo discriminado. O povo preto sempre existiu em sua cultura, em suas etnias, idiomas diversos, até sermos separados por raça e sofrermos o embranquecimento.
né? A compreensão de que a branquitude inventou o racismo é necessária, assim como compreender que a sociedade branca atual não escravizou ninguém, mas goza dos privilégios de pertencer à classe dominante, né? E dessa forma deve ser responsabilizada pelo racismo. O sentimento não deve ser de culpa, mas de se responsabilizar pelos desdobramentos que o racismo traz à sociedade também nos dias de hoje, e de procurar uma solução. Sem conhecer os mecanismos pelos quais o racismo opera, a reprodução de atitudes racistas é quase que automática, né? Uma palavra que está muito na moda hoje em dia é empatia, né? Mas empatia vai além de se colocar no lugar do outro, é uma construção intelectual, ética, política, é um processo de questionamento das ações, de reflexão, de busca pela compreensão do que é ser o outro nessa sociedade, nossa sociedade, né? Então, se relacionar ativamente com alguém, ou ter parentes negros, amigos negros, não te faz automaticamente um antirracista, mas sim um movimento de acolher o diferente e o outro nas suas vivências, nas suas lutas e no seu cotidiano. A escuta, nesse caso, é fundamental. Pensar numa educação antirracista é pensar na desconstrução de seus conceitos, com base na ciência, que explica a igualdade de raças, os fatos de que a escravidão aconteceu e que foi uma barbárie, na compreensão dos problemas sociais e na estrutura da sociedade, explicada pelo racismo estrutural também. Desconstruir a história que nos foi contada na escola é o primeiro passo para o reconhecimento do epistemicídio negro. A nossa história, ela é contada do ponto de vista do protagonista do poder, né? Em todo o continente africano, a África é um continente com 47 países, viu, galera? Nós éramos reis e rainhas, né? Com uma diversidade de povos, de cultura, que foram apagadas com o objetivo de anular cada um de nós. E um povo que não tem história, ele não existe, né? A verdadeira história dos negros não se resume ao período da escravização. A minha história não começou no período da escravidão. Esse é um fato inapagável. Mas a gente pode mudar o foco. E ao invés de falar sobre a Princesa Isabel, por exemplo, a gente pode falar dos abolicionistas, né, das pessoas que colaboraram para acabar com a escravização dos negros. Focar a história dos antepassados nas contribuições para o desenvolvimento e transformação da sociedade amplia a percepção da nossa ancestralidade para além das coisas ruins que aconteceram, né? A gente precisa fortalecer as referências de intelectualidade e não reforçar os estereótipos. Vou citar alguns abolicionistas. Teresa de Benguela, também era conhecida como Rainha Teresa. Ela assumiu o posto do seu marido, que foi assassinado, tornando-se a líder do maior quilombo do Mato Grosso, Quari-Terê. Ela coordenava um forte aparato de defesa, comandou a estrutura econômica que sobrevivia através do plantio, política, né, havia democracia para as decisões, para decidir as ações do Colombo, e administrativa também. Luiz Gama, ele era um advogado estudioso, né, não tinha diploma, mas ele libertou mais de 500 escravos gratuitamente. Também foi um grande jornalista, de grandes recursos intelectuais, destemido, sempre fiel ao fato e à notícia, como convém a um verdadeiro profissional da imprensa. Zumbi dos Palmares, bem conhecido, né? Ele foi líder do quilombo mais conhecido da história. Ele abrigava escravos fugitivos numa área com extensão parecida com a de Portugal, hoje em dia. No quilombo de Palmares tinham mais de 30 mil pessoas. E a Kwantuni, ela era uma princesa guerreira do Congo. Ela liderou 10 mil congoleses contra outra tribo, numa guerra contra outra tribo. Ela perdeu a batalha, foi vendida para os portugueses, chegou no Brasil num navio negreiro, claro, e ela era muito forte, né? E ela foi vendida como escrava reprodutora.
Aos 6 meses da primeira gestação, ela fugiu da escravização e chegou ao reino de Palmares. Fundou o Quilombo, deu à luz a 3 filhos, e sua filha Sabina era mãe de Zumbi. Então, a Qualtune era vó de Zumbi dos Palmares, né? Por que a gente não conta essas histórias para as nossas crianças? Mais um passo da desconstrução. Desconstruir como cidadão. Muitas leis foram feitas, né? Foram instituídas por conta do racismo. A primeira delas foi a Constituição Federal, que trouxe a igualdade de todos perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. E que a prática do racismo é crime inafiançável, imprescritível. Lembrando que a Constituição foi instituída 100 anos depois da abolição da escravidão. Então, depois de livres, o Brasil demorou 100 anos para perceber que os negros eram cidadãos discriminados. A Lei K.O., que define que os crimes resultantes da raça e de cor, como recusar o acesso a estabelecimentos comerciais, resultam em pena de 1 a 5 anos. A Lei 8.069 do ECA defende o direito de todas as crianças e adolescentes. Em 2010 foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades e defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Em 2012, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei de Cotas, que instituiu que 50% das vagas das instituições de ensino superior devem ser preenchidas por alunos de escolas públicas de baixa renda, que são os pretos, os pardos, os índios e as pessoas com deficiência. E a Lei 10.639, que alterou a Lei 9394 de 96, passou a vigorar com a inclusão do estudo de História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Também instituiu o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, e depois essa lei foi alterada para 11.045, que incluiu os índios, a história dos índios, a cultura indígena também. Desconstruir a linguagem. A gente sabe que a linguagem é muito importante, né? As pessoas podem usar a linguagem, as palavras, para acolher, para compreender, para se expressar, para traduzir nossos sentimentos, né? A Sejus, Secretaria de Justiça do Distrito Federal, ela é responsável pelas políticas de promoção de igualdade racial e dos direitos humanos. E eles lançaram uma cartilha que chama O Racismo Sutil por Trás das Palavras, com 27 termos racistas. Esses termos tiveram origem na época da escravização dos negros e são utilizados até hoje. Secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, diz: é importante alertar as pessoas de que esse tipo de linguagem está relacionado com o processo de desqualificação dos negros e reforçam no inconsciente coletivo da sociedade a relação preconceituosa entre negritude e negatividade. Eu coloquei algumas palavras aqui. Vocês sabem o significado de feito nas coxas? O significado popular é um serviço mal feito, um serviço ruim, né? Esse termo surgiu porque as telhas das casas, elas eram moldadas nas coxas dos escravizados. E aí, por terem corpos diferentes, as telhas tinham moldes diferentes, né? E aí, na hora de montar o telhado, elas ficavam irregulares. Então, esse é o verdadeiro significado de feito nas coxas. Criado mudo. Criado mudo era chamado escravizado que ficava em pé do lado da cama a noite toda, em silêncio, normalmente segurando água e objetos para servir aos senhores, caso eles acordassem durante a madrugada. A gente pode substituir essa expressão por mesa de cabeceira, né?
Doméstica. A palavra diz respeito às mulheres que trabalhavam na casa das famílias brancas, né? Isso porque os negros eram vistos como animais e precisavam ser domesticados para conviver com os brancos. A gente substitui por secretária do lar ou funcionária. Amanhã é dia de branco. Essa expressão teve origem porque os brancos achavam que só o trabalho que eles faziam era trabalho duro, né? O trabalho dos negros era obrigação. Então, criou-se essa expressão, a gente substitui por amanhã é dia de trabalho. Muito mais comum, né? E fácil. Negra bonita, beleza exótica, negra de traços finos. Essas expressões não são elogios, porque quando você fala que uma negra tem traços finos, você está dizendo que aqueles traços finos remetem ao padrão de beleza europeu, né? Então, reforça que apenas a beleza, apenas o padrão eurocêntrico de beleza é aceitável, né? Então, ou seja, a mulher negra está abaixo do padrão, abaixo da categoria de mulher bonita, né? Ela é bonita, mas ela tem traços brancos, né? Então, a gente falar que mulher bonita é suficiente. Cabelo ruim, duro, pichain, todos esses termos, eles negam a beleza existente no cabelo, né? Das pessoas pretas, relativizando com algo negativo. O certo é cabelo crespo, cabelo afro, cacheado. Negro de alma branca. É o mesmo conceito da negra bonita, né? É uma tentativa de elogiar uma pessoa fazendo referência à dignidade dela, como se substitui por uma boa pessoa. Nas referências, eu deixo o link também, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês olharem todos os termos, tá? Desconstruindo a marginalização da religião. Quando eu digo a palavra mitologia, o que vem à cabeça de vocês? Para mim, vem a mitologia grega, né? E a mitologia, pela definição óbvia da palavra, ela estuda os mitos e lendas que os povos antigos usavam para reverenciar seus deuses e heróis. Ela tem um caráter social, desde que foi implantada, e só são compreensíveis dentro do contexto geral da cultura em que foram criados. Então, não seriam os orixás uma mitologia? Por que nos ensinaram a ter medo deles, se cada um deles é um deus que representa um elemento da natureza? Né? Por que a gente aprende sobre a mitologia grega na escola e não sobre a africana? Porque os católicos, por exemplo, usam um terço pendurado no pescoço para reverenciar seu Deus, está tudo bem, e os candomblecistas, com a mesma finalidade, usando suas guias na rua, causa espanto. Por que as oferendas geram medo? Se em outras religiões também se consome e oferece alimento ao seu Deus, com o mesmo propósito de se aproximar, de estar em harmonia com ele. Porque uma criança na religião do cristianismo é tradicional e uma criança no culto de candomblé é um absurdo. Porque a sociedade olha diferente para essas mães que levam as crianças para acompanhá-las em sua devoção. Porque o nosso calendário é baseado nas festas cristãs e não nas festas de candomblé, por exemplo. É por conta do racismo, né, que relaciona tudo que está, todos os fatores da cultura, da história do povo negro, coisas ruins, coisas negativas, coisas demoníacas, inclusive, né? Se a gente se aprofundar um pouquinho na história, a gente vai perder o medo. A gente só tem medo do que a gente não conhece, né? Além da questão da religião, o Estado é laico, né, gente? Então, as religiões fazem parte da cultura brasileira, todas elas, né, assim como as de matrizes africanas, então todas têm que ser tratadas apenas como cultura. Desconstruir a marginalização da religião é muito mais reflexão, né? Quando a gente vai respondendo essas perguntas, a gente vai pensando, nossa, é verdade. Então, a gente reflete mais e reproduz
menos. Tópicos muito importantes. Valorizem a estética negra. A maioria dos negros precisa aprender, né, a aceitar seu corpo, a cor da sua pele, os seus traços negroides, o seu cabelo, né? Então, a gente precisa aprender a ser negro no percurso das nossas vidas. Ter um cabelo que traz conotações negativas, só por ser diferente do padrão, baixa a autoestima, atrapalha o processo de aprendizagem das crianças, né? Dificulta a percepção de beleza, resulta e traz falta de confiança, traz solidão, agressividade, inclusive é um dos fatores do abandono escolar, né? Por que a gente não naturaliza as tranças, os dreads, os cabelos black power, né, os cabelos afro? Esses são fatores da diversidade. A diversidade é inerente a todos os seres humanos, né? Então, a gente desconstruir esse padrão de beleza eurocêntrico e trazer as nossas crianças para a nossa realidade, para a realidade brasileira, né? O padrão eurocêntrico não se cria aqui, não deveria se criar aqui. Justamente por isso, pelo fato de nós valorizarmos a diversidade e todas os traços das pessoas negras, né, a diferença dos seus cabelos, a cor da pele, enfim. O cabelo não é ruim, né? Ruim é o preconceito. Se relacionem com pessoas pretas que não sejam subalternas. Por que quando a gente olha para uma pessoa preta na rua, a gente imediatamente relaciona essa pessoa a uma profissão considerada inferior, né? Sempre no movimento de servir. As pessoas pretas não se resumem a prestadoras de serviços. Relacionar-se com pessoas pretas em uma posição social que não é de subserviência contribui para a naturalização das pessoas pretas na sociedade. Nós estamos aqui todos os dias. E se você conhecer pessoas pretas só nessas profissões? Isso já é um indício de racismo estrutural, né? Dê dignidade a elas. Elas não são invisíveis, né? Elas têm nome, elas gostam de receber um bom dia. Bom dia, dona Maria. Ô, seu João, como é que vai? Elas merecem respeito e educação como qualquer outra pessoa. A gente geralmente vê esses trabalhadores sempre de uniforme, né? Será que se a gente visse essas mesmas pessoas com roupas comuns, a gente as reconheceria? Então, é pensar um pouco sobre ampliar a nossa relação de respeito e de proximidade com essas pessoas pretas. Consumam conteúdo preto. Consumir conteúdo, serviços, produções intelectuais, adquirir artigos, assistir filmes em que tenham diretores e protagonistas negros, seguir pessoas pretas nas redes sociais, tornar isso parte da nossa rotina, quando a gente torna isso parte da nossa rotina, isso traz compreensão e significado para nós, né? Depois de todo esse pensamento, se a gente fizer isso, a gente vai entender o significado daquilo. E muda a percepção de mundo preto que a gente tem, né? A gente precisa naturalizar a diversidade em todos os espaços, na mídia, na moda, nos cargos de liderança e também nas profissões acadêmicas. Eu trouxe algumas opções que eu julgo ser interessantes. Temos aqui Jamila Ribeiro. Jamila Ribeiro é filósofa, escritora, colunista online de uma revista conceituada, é coordenadora de uma coleção de livros, Feminismos Plurais. Djonga é um escritor, quase terminou história, é compositor e rapper, ele tem letras bem afiadas e fortes críticas sociais, acabou de ser indicado a um prêmio internacional. Dé Bastos e Paula Batista são duas mulheres pretas que criaram um canal no Instagram e no YouTube, chamado Criando Crianças Pretas, e elas incentivam diálogos sobre as questões raciais. Luana Genot
fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil. É mestre em Relações Étnico-Raciais e autora do livro Sim à Igualdade Racial. E tem os mais conhecidos também, como Emicida, Lázaro Ramos, a Júnior Real, Joyce Bert, que discutem a desigualdade racial, negritude e igualdade de direitos. Proporcionem e estimulem a diversidade. Incentivem a convivência de crianças de diferentes gêneros, de culturas, etnias, nas brincadeiras, nas salas de aula, nas casas dos amigos, né? Conversem com as crianças sobre as diferentes características das pessoas e insiram essas crianças num ambiente que preza a diversidade, que favorece o respeito. Ensinem o comportamento respeitoso e sem preconceito em relação à diversidade étnica e racial entre crianças e adultos, entre professores, amigos da família, né, em geral. As crianças aprendem pela interação, sim, mas também pelo nosso exemplo. Conversem com seus familiares, amigos, colegas de trabalho sobre a importância da multiculturalidade em todos os espaços. Algumas empresas estão até revendo sua política de processo seletivo, né, a fim de diminuir a desigualdade racial em diversos setores, como a Magazine Luiza. O debate sobre o acesso da população negra aos cargos de liderança e educação de qualidade não é sobre a capacidade, não é se eles são capazes, é sobre oportunidade. Né? As políticas públicas, como as cotas, por exemplo, elas vêm com o objetivo de reparação mínima, quando comparada a séculos de exclusão. É importante que a gente pesquise e entenda do que se tratam essas políticas públicas e compreenda que essas decisões são válidas, sim, são necessárias, são justas, são no mínimo justas. As pessoas negras não são apenas no Dia da Consciência Negra. Gente, ser preto no Brasil é um ato político, é desafiar o sistema todos os dias, que diz que você é uma ameaça pela cor da sua pele. A gente não existe só no dia 20 de novembro. Nós comemos, consumimos, utilizamos transporte público, votamos, trabalhamos, sentimos, existimos todos os dias. Né? Usar turbante no Dia da Consciência Negra não é uma atitude antirracista. Falar sobre a questão racial em todos os lugares e com o máximo de pessoas que pudermos, aí sim, né? Não só quando acontece com a gente. Como diz Elisa Lucinda, quanto mais formos, menos seremos abatidos. E, por fim, denunciem, gente. Denunciem sempre que vocês virem essas situações de preconceito, de injúria racial, discriminação, mesmo que vocês não consigam identificar o que foi exatamente, a gente sabe quando tem alguma coisa errada. O silêncio é cúmplice da violência. Vocês podem procurar o Conselho Tutelar, as ouvidorias dos serviços públicos, a OAB, Delegacia de Proteção à Infância e Adolescência. A discriminação é uma violação de direitos e deve ser tratada como tal. Vamos ao resultado da enquete. Só um minuto. Eu acho que eu preciso. Tá. Deixa eu pausar aqui. Acho que eu preciso. Só um minuto, gente. Foi. A pergunta era: vidas negras importam ou todas as vidas importam? A enquete, 40% das pessoas acham que vidas negras importam
e 60% das pessoas acham que todas as vidas importam. Eu vou só fazer um comentário sobre a enquete. Vocês conhecem Evaldo dos Santos? Vocês lembram de Evaldo dos Santos? Quem é? Evaldo dos Santos, ele dirigia um carro branco, novo, acompanhado de sua família, a caminho de um chá de bebê. Ele tinha 51 anos, era músico e também trabalhava como segurança. Eu disse que ele tinha porque militares dispararam 257 tiros na direção do carro que ele estava. 80 tiros atingiram o veículo. Ele morreu na frente do filho, da esposa, do sogro e de uma amiga da família. Ninguém prestou socorro. Os outros ocupantes tentaram, conseguiram descer do carro, mas os militares não paravam de atirar. Um homem que tentou ajudar também foi atingido e morreu 11 dias depois no hospital. É verdade, todas as vidas importam. Mas por que elas não têm o mesmo valor? Por que as vidas pretas valem menos, a ponto da gente naturalizar os corpos pretos no chão? Apenas a pele preta é alvo. A branquitude, concordando ou não, validando ou não, isso já está posto. Silenciar isso não nos faz judicialmente culpado ou responsável, mas nos torna eticamente e politicamente responsáveis pela manutenção do racismo. A branquitude não vivencia a violência sofrida pelo povo preto. Nesse ponto, ela não tem lugar de fala. Cabe ao branco, dentro de uma postura antirracista, apoiar e validar a causa, assumindo sua corresponsabilidade em busca de soluções. E às pessoas negras, cabe-se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-los. Esta é, sim, uma busca incessante de postura ética na existência de todos e de cada um. Obrigada. Boa noite, novamente. Gostaria de agradecer a palestra, né? A Elisa tocou em pontos importantíssimos para a nossa sociedade. Eu acho que nós chegamos num momento que a gente, né, no século XXI, esses discursos, né, Elisa, a gente não precisava mais estar pensando, né, você pensar isso daí não cabe mais, né, a gente não aceita mais esse tipo de preconceito, esse tipo né, o que fazem com as pessoas, né, acho que você tocou em pontos importantíssimos, você levantou debates importantes, o chat, assim, ele bombou de questões, né, de colocações. Foi muito importante, nós tivemos, eu diria que a Gisele, por favor, desligasse a câmera. Nós tivemos temas muito importantes essa semana, e você veio, né, fechou o nosso simpósio com um tema extremamente importante, delicado de tocar e que todo mundo foge, né? Acho que inclusive tinha alguma colocação no chat, né, com relação a isso, que são temas que a gente acaba fugindo, né, e não querendo discutir. Então, você está de parabéns, continue nessa sua luta, né, nessa sua vontade de discutir o tema, né, e para
tenhamos uma sociedade mais justa, né? Porque nós precisamos disso, né? Todos somos iguais, né? Então é isso, eu encerro aqui então o nosso simpósio de pedagogia presencial e EAD de 2020. Tivemos temas bem polêmicos, né? Infelizmente, nós não podemos, né, a gente foi o primeiro ano que a gente não esteve junto, né, porque é gostoso a gente estar junto, né, e tem os nossos intervalos, depois tem os nossos coffee breaks, né, então é gostoso a gente estar junto, mas estamos vivendo um momento diferente e estamos todos aprendendo com isso também, né, então, eu queria encerrar esse nosso simpósio e agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos professores, quero agradecer a presença da Maria Cristina, infelizmente hoje ela não pôde estar com a gente, agradecer o apoio da professora Michele, que, assim, essa parte de informática eu sou um zero à esquerda, né, então eu preciso, quando a coisa aperta, que aperta o tempo todo, que apertou o tempo todo nesse simpósio, eu socorri, me socorri, né, pedi socorro para a Michele, né, então eu quero agradecer, deixar isso, assim, registrado em público, o papel que ela exerceu aqui, a ajuda que ela me deu. E, Elisa, se sinta sempre convidada pela Unicep, que se precisar da gente, pode contar com a gente, tá? Com certeza, o ano que vem nós também faremos o nosso simpósio, espero que seja presencial, e quem sabe, de repente, você possa vir, né, para São Carlos, não sei se você conhece São Carlos, mas é uma oportunidade de você estar vindo e conhecendo aqui a nossa cidade. E se você vier, traga uma roupinha de frio, porque aqui vem, então, hoje fez de tudo, todas as temperaturas que você possa imaginar. Então, eu quero agradecer novamente, e eu passo a palavra agora para a Michele, e depois, Elisa, você faz um fechamento, e aí a gente encerra o nosso simpósio. Bom, muito obrigada. Bom, pessoal, boa noite, Elisa. Queria agradecer imensamente a sua fala, né? Você tocou em pontos muito importantes, como a professora Ana Cláudia falou, e que nos faz refletir sobre o nosso papel enquanto educador, né? Nós somos formadores de pessoas, e nós precisamos trabalhar essas questões na nossa sala de aula, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos discutir sobre isso, né? Nós precisamos acabar com esse racismo que tem na nossa sociedade. A gente só vai conseguir isso formando novas gerações, né? Que quebrem com isso, que entendam, porque as nossas crianças não nascem assim, né? A nossa sociedade, a nossa cultura de mais de 300 anos de escravidão que ainda está aí, né? Infelizmente, e que ainda pega na nossa vida, que ainda nos traz tanto sofrimento, né? A sua última fala foi muito emocionante, confesso que eu me emocionei junto com você, né, porque é muito difícil, né, a gente lidar com isso, então nós aqui, enquanto pedagogos, enquanto futuros professores, né, nós temos um papel muito importante na nossa sociedade, né, eu acho que o simpósio essa semana veio mostrar isso pra gente, né, todas as lives de todos os dias mostrou pra gente o quanto o professor, mesmo com toda essa desvalorização que a gente sofre, o quanto o professor é fundamental na nossa sociedade. Nós somos formadores de pessoas, nós somos pessoas que estamos lá, né, e que podemos quebrar com os preconceitos, que podemos mudar a situação, né, às vezes vem coisas enraizadas das famílias, culturais, enfim, mas nós podemos discutir, nós podemos falar e nós podemos levar informação, né, informação de qualidade para as nossas crianças, né, então que fique o recado, né, pessoal, para vocês, né, que participaram do nosso simpósio, fechando com a Elisa, com sábias falas, de que nós temos um papel fundamental, né, um papel fundamental na formação da nossa sociedade. E se nós temos essa ideia de que as crianças são o futuro, né, que essa nova geração é o futuro, então nós precisamos fazer diferente. A gente tem que acabar com esse preconceito, a gente tem que discutir, a gente tem que levar o respeito, né, nós podemos fazer o diferente.
e que vocês tenham essa garra, essa luta, né, juntos, para a gente lutar por uma qualidade, por um mundo melhor. Porque nós juntos, todos juntos, podemos fazer isso, né? Eu acredito nisso e eu tenho certeza que vocês também, né? Então, agradeço assim imensamente, agradeço a Ana Cláudia pela parceria no simpósio, né? Foi uma semana intensa e deu tudo certo, foi tudo bem, né? Foram palestras incríveis, uma formação que com certeza nós vamos levar aí para o resto da nossa atuação docente, né? Então, agradeço mesmo. Para mim foi uma honra poder participar desse momento com todos vocês. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Elisa, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e quero falar uma coisinha, desculpa. A gente sempre quer falar uma coisa, né? Alguma coisa. Ontem, na live de ontem com a Caroline Arcari, a gente falou sobre exploração sexual de crianças, né? E a gente, sim, né, nós estamos passando um movimento meio complicado, né, onde cada vez mais querem calar a nossa voz dentro das salas de aula, né, e o tema da sexualidade é um tema que tem tanto preconceito em se falar também, assim como o racismo, né, e eu quero deixar, assim, encerrar só com essas palavras: educação sexual e racismo tem que estar, sim, dentro da sala de aula, né? São temas, assim, extremamente críticos, né? E, inclusive, ontem a Caroline deu um exemplo de... Ela foi explicar, né, como nascem os bebês, como se faz os bebês, e ela disse que ela pegou os bonequinhos, né, e colocou um pertinho do outro, assim, né, para mostrar o que é um carinho, o que é uma relação sexual, né, e uma criança se manifestou e falou assim: ah, meu tio faz isso comigo, né. Então, quer dizer, são nesses pequenos gestos nossos, né, de nós professores, que a gente acaba descobrindo tantas coisas, né, tanto preconceito, tanto bullying, tanta exploração, tanto racismo, né. Então, eu quero fechar com isso. Eu acho que o nosso simpósio deixou isso muito bem claro, né, a violência contra as mulheres, né, a exploração sexual das crianças, o racismo, né, e a palestra do professor João Tagliavini, que falou das novas metodologias ativas, né, então, que sai um pouco, né, dessa questão de preconceito, né, de discriminação, mas que é um tema extremamente importante também para esse momento que estamos vivendo, né. Então, eu encerro as minhas palavras, levantando essa bandeira, né, a educação sexual e o racismo, né, a educação antirracista tem que estar, sim, dentro da sala de aula. Bom, obrigada. Sim, eu acho que nós temos vários problemas sociais, né, e essa responsabilidade é nossa. A gente não consegue educar os estupradores, por exemplo, então a gente tem que educar as crianças para conseguirem se defender, né? A gente não consegue educar os racistas, mas a gente consegue educar as crianças para conseguirem identificar essas situações e agirem, ou denunciarem, ou falar para alguém, para elas perceberem que isso não está certo, que é uma injustiça, né? E deve ser tratado como tal. Essas violências são violações de direitos, né? E se já estiverem em leis, essas pessoas devem ser punidas com leis também, né? Se a gente se a gente fura um sinal vermelho, por exemplo, nós somos punidos, né? Então, por que com as outras situações isso vai ser diferente? Né? A gente tem que se educar também para conseguir educar as crianças. Essa responsabilidade é nossa, né? As crianças, ninguém nasce odiando ninguém nasce sendo racista com ninguém, né? Então, é nossa responsabilidade educar as crianças para aceitarem a diversidade, porque se a gente não aceitar a diversidade vivendo num país como o Brasil, né, como é que vai ser? Como é que serão os ambientes dentro da escola? Como serão os ambientes dentro das empresas? Né? Então, são coisas, eu realmente toquei em pontos que eu
acho que a gente deveria estar falando mais sobre isso, mas a gente ainda precisa falar, a gente ainda precisa deixar isso explícito, né? Explicar direitinho como isso acontece, para as pessoas começarem a identificar e refletir, nossa, isso aconteceu comigo em alguma vez e eu não entendi que era preconceito, e eu não entendi que era discriminação, né? E uma educação antirracista se constrói assim, né? Desconstruindo, se constrói na desconstrução, né? Na desconstrução de todos os conceitos que nos foram impostos pela sociedade, pela família também, ao longo da nossa vida. Eu agradeço de coração o convite, confesso que foi um desafio, porque, claro, eu precisei me apropriar de algumas ideias, mesmo que a gente viva isso, né, essa questão racial me atravesse, eu não posso chegar aqui e falar só das minhas experiências, né, das minhas experiências de vida. Isso é um todo, né, e deve ser tratado dessa forma também. Agradeço muito a oportunidade, estou à disposição também. Eu deixei o meu e-mail no chat, eu não sei se de repente ele se perdeu, mas eu posso colocar lá de novo. Se alguém tiver alguma dúvida que não foi respondida, o tempo é curto, a gente precisaria de muito mais tempo para falar sobre essas questões. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever. Eu vi que tinha uma pergunta sobre heróis negros, uma outra se tinha racismo dentro da comunidade negra mesmo. Claro que tem, porque os movimentos não são homogêneos, né? A gente encontra diferenças mesmo nos movimentos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever, manda e-mail ou entre em contato com vocês aí na Unicef, se não conseguirem pegar no chat. Podem enviar meu e-mail para as pessoas para tirarem as dúvidas. Agradeço a participação de todo mundo aqui. Eu vi algumas mensagens no chat, fiquei bem feliz. E estou à disposição. Já quero conhecer São Carlos, só me convidar que eu vou. Obrigada a todos. Agradeço todas as minhas amigas, as pessoas que me ajudaram bastante para que esse momento acontecesse, porque foi muito especial para mim. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Até mais, até o ano que vem, então, no próximo simpósio. Vou deixar meu e-mail, tá? Tá joia. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.